Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre modos de produção, né? Vou falar a verdade para vocês, esse é um tema que eu ultimamente não gosto de tratar em aula, porque a gente é tratado às vezes como tendencioso, né? Se você fala de uma coisa, você fala as coisas de um jeito, do outro, né? Tem muito boato, tem muita coisa de grupo de WhatsApp e por aí vai, né? Mas eu percebi que talvez por essa dificuldade, né, eu devesse, sei lá, né, largar um pouquinho dos meus preconceitos aqui e falar um pouco, né, sobre os modos de produção, né? O que é modo de produção? Aqui na imagem, né, nas imagens, vocês estão vendo exemplos, né, de vários modos de produção, né? Modo de produção é a maneira pela qual, né, uma sociedade organiza a produção e a distribuição dos bens, né? Sejam bens necessários, úteis, né? E aqueles bens fúteis, né? Mas de qualquer forma, acredito eu que hoje em dia nós precisamos dos dois, né? E mesmo os bens fúteis, sejam eles quais forem, porque eu não vou atrever a nomear, né? Aos poucos eles vão ganhando aí áreas de necessidade, se não necessidade para quem os consome, necessidade para quem os produz, né, já que vai tirar a sua renda, o seu sustento disso. Então vamos lá por partes, né? Então eu peguei aqui uma classificação, né, de modos de produção. Eu acho que o cara que primeira vez organizou isso de alguma forma, né, linear aí foi Marx. Eu acho que outros autores já falavam de modos de produção, mas essa ordem que eu vou seguindo aqui, né, acho que é uma ordem do próprio Marx, tá? Lembrando, né, que quando a gente pensa em Marx, quando fala de socialismo e comunismo, né, mas o Marx, ele criou aí uma maneira de interpretar a história chamada materialismo dialético, que envolve, né, as relações econômicas em cada momento histórico. Mas, né, vamos começar pelo primeiro modo de produção, né, o modo de produção primitivo, modo de produção tribal, modo de produção familiar, né? Então, quando eu estou falando desse modo de produção, eu estou falando de grupos humanos pequenos, né, sociedades ali que vão viver com poucos membros, geralmente são todos aparentados, né, também chamado de comunismo primitivo, né? Por quê? Nesse tipo de sociedade não haveria divisão do trabalho, né? Todo mundo faz de tudo, não há propriedade privada, todo mundo é dono de tudo, né? Com exceção, tipo, esse é meu arco, essa é minha rede, essa é a panelinha que eu faço a minha comida, mas eu acredito que não existem bens grandes, ninguém vai vir a falar essa oca é só minha, né? Até porque muitas tribos às vezes têm habitações coletivas. Não há classes sociais, não há estratos sociais, e em tese, né, esse tipo de sociedade vai viver aí numa situação de igualdade social, né? Óbvio que essa situação de igualdade ela não dura para sempre, porque a partir do momento, né, que algumas pessoas vão assumir um determinado papel de liderança ou de ligação religiosa, essas pessoas, né, vão se tornando líderes e não necessariamente esses líderes vão fazer o que toda a tribo faz, né? Para liderar, às vezes eles precisam, né, de um tempo ali para poder organizar as atividades. E aí a gente vai para esse estágio, né, de evolução da sociedade, que é um chamado aí modo de produção asiático, né?
embora do nome asiático, né, o Egito antigo, né, da época dos faraós, ele se encaixaria aqui no modo de produção asiático, né. A partir do momento que o homem se torna sedentário, que ele descobre a agricultura, né, vai haver aí, né, necessidade, por exemplo, de obras de irrigação, algum tipo de obra de grande porte que beneficie a comunidade. E para isso acontecer, né, algum tipo de liderança precisa existir para organizar o trabalho de todo mundo, né? E aí esse tipo de sociedade começa a produzir excedentes, mais alimentos, por exemplo, do que necessita, e esse tipo de excedentes ele vai acabar viabilizando a existência de um grupo de pessoas que não vai ter o seu sustento ligado diretamente à produção de alimentos, né? São os soldados, são os governantes, são os religiosos, são os comerciantes, né? E a partir do momento que há uma divisão de tarefa, uma divisão do trabalho, né, vai surgir o que a gente chama de classes ou estratos sociais, né? Vai surgir a desigualdade, porque alguns se apropriam demais, outros ficam com menos, né? Nesse tipo de sociedade já existe, né, a propriedade privada, né? Vai existir um tipo de relação de trabalho que é a servidão, né? Embora assim as terras sejam às vezes comunais, do Estado, do faraó, do sátrapa, sei lá o que, né? Mas esses trabalhadores, né, muitas vezes eles têm que entregar aí boa parte do que eles produzem, né? E muitas vezes esse governante, né, ele assume várias funções, vários papéis ao mesmo tempo. Ele é líder religioso, ele é líder político, ele é líder militar, né? Tipo o Xerxes lá da Mesopotâmia, acho, dos persas, né? Acho que é. Bem, passa um tempo, a gente chega no modo de produção escravista, né? É o modo de produção da Roma antiga e de algumas outras sociedades aí, né? Então, o modo de produção escravista pressupõe aí, né, que houve uma guerra, houve conflitos e um povo escravizou outro, né? E o escravo vai ser aquele que trabalha, né? Mas o produto desse trabalho vai pertencer a quem é o dono do escravo. É uma situação que nitidamente vai ter classes sociais, nitidamente uma situação desigual, né? Propriedade privada, inclusive do trabalhador, né? Das coisas na sociedade, mas do trabalhador também, tudo vai ter um dono. E também, né, o imperador, o rei, o governante vai assumir essa função de líder religioso e também líder político ou militar, né? Dá para ver alguns imperadores romanos, por exemplo, que tinham esse caráter mais divino. Depois veio o feudalismo, né? O feudalismo, a gente tem o feudalismo europeu, tem o feudalismo japonês, mas eles têm características parecidas, né? Existia ali uma propriedade no campo, e nessa propriedade a terra era dividida, né? O trabalhador era um servo, era alguém ligado à terra, ele não era escravo, mas ele também não podia fazer o que ele quisesse, porque ele tinha algumas obrigações para com o seu senhor. E de maneira parecida, o senhor também tinha obrigação para com seus servos, mas eu acredito que era melhor ser senhor do que ser servo. E além disso, né, há um papel importante até de divisão do trabalho, inclusive religioso, né? Já há uma separação entre quem governa, quem é o líder militar e quem faz aí os trabalhos religiosos, né? E esses religiosos, né, a religião em si, ela tem um papel importante até na própria determinação da ordem social, né, da maneira que as pessoas vão se organizar nessa sociedade para manter cada um no seu papel, né? Aquela coisa do você tá nesse papel porque Deus quis, né? Então você tem que trabalhar bastante para agradar a Deus, e o soberano ele tem que ser um bom soberano ali para também agradar a Deus, né? É uma sociedade com propriedade privada, né? Mas aí o senhor de engenho,
Eu estava pensando numa outra coisa, embora alguns engenhos no país, né, na história aqui do Brasil, até possam lembrar o feudalismo, né. O feudo ele era uma unidade produtiva autônoma, geralmente precisava de pouca coisa que viesse de fora, e a maioria do que o feudo precisava, né, era produzida no próprio território do feudo. Os servos, né, alguns dias eles trabalhavam nas suas terras, outros dias, né, no chamado aí manso senhorial, as terras do senhor, né, o que era produzido ali ia para o senhor, mas o senhor também ganhava taxas, né, de outras coisas, tipo o uso do moinho, casamento, se o servo quisesse sair do feudo, ele podia pagar, né, alguma coisa para meio que ser livre, né, para poder ir para a cidade que ele quisesse. Bem, e aí a gente chega no capitalismo. O capitalismo é um modo de produção que ele vai surgir do feudalismo e mais precisamente, né, de um momento em que o feudo não era mais autônomo, né? Começou a existir ali um comércio entre os feudos. Esse comércio entre os feudos vai criar aí os burgueses. Esses burgueses vão acumular capitais e esse acúmulo de capitais, né, é a grande base do capitalismo, né? O trabalho no capitalismo ele é dividido, vai existir classes sociais, o burguês e o trabalhador, né? Há uma situação de desigualdade, também há uma situação de propriedade privada e de busca aí pelo lucro, seja o lucro da minha empresa, né, seja o meu lucro individual. Em alguns casos vocês podem encontrar, né, uma preocupação social. No capitalismo, né, todo mundo aí vai tentar buscar o que é melhor para si, né? A busca pelo lucro, pela vantagem, ela é incessante e de alguma forma talvez foi esse aspecto que fez com que o capitalismo melhor se adequasse a gente, né? Ele pode não ser o melhor sistema, mas por enquanto é o melhor que a gente teve, né? Além disso, no capitalismo, tudo tende a ser mercadoria, tudo é passível de ser comercializado, né? E esse comércio ele é feito através da lei de mercado, lei da oferta e da procura, que vai definir aí o preço das coisas no capitalismo, né? Quanto maior a oferta, menor o preço. Quanto maior a procura, maior o preço, né? Então essa relação entre oferta e procura acaba determinando o preço dos produtos, né? Também no capitalismo vai acontecer uma coisa chamada luta de classes, né? O patrão e o empregado, o burguês e o assalariado, né, o proletário, vão cada qual, né, lutar por aquilo que é melhor para si. Isso é que a gente chama de luta de classes, né? Mas é o cada um por si do capitalismo. Às vezes, né, o burguês ele sai ganhando, porque afinal de contas o poder de negociação pode ser muito, muito, muito maior do que o do trabalhador aí individual, né? E por fim, né, Marx, aí já é uma opinião do Marx, né, que o Estado é um grande defensor dos interesses da classe burguesa, né, que o Estado, ao defender a propriedade privada, né, ele defende também os interesses de quem tem propriedade, né, e a maioria de quem tem propriedade são os membros aí da classe burguesa. Por fim, né, socialismo. O socialismo, muita gente acha que Marx inventou o socialismo, né? Na verdade, tem vários teóricos que falam de socialismo, tem obras da literatura que falam de socialismo ou de sociedades utópicas socialistas, né? Uma delas é Viagens de Gulliver. Nesse livro tem, acho que alguma das sociedades ali que o Gulliver visita, elas têm uma característica mais comum, né? Mas da forma que a gente entende socialismo, né? Principalmente são os pensadores do século
17, 18, 19 principalmente. Então, no socialismo vai existir divisão do trabalho, divisão de tarefas, vai existir classes não sociais, mas classes políticas, né? Então, os membros do partido, os caras que são os burocratas, os homens do Estado e aqueles que não são. Em tese, né, no socialismo, todo mundo é igual, né, mas não é bem assim, já que se alguns têm poder político, esses alguns podem se beneficiar ou beneficiar quem eles queiram. Leiam Revolução dos Bichos, né? É um livro bem interessante que faz críticas ao socialismo da antiga União Soviética. A propriedade ela é coletiva, porém gerida, né, pelo Estado. Né? E isso vai acabar dando, né, muito poder aos políticos, aos burocratas. Além disso, né, a economia ela é planificada. O Estado ele vai fazer aí os seus planos de governo, né, e nesses planos ele vai determinar, sei lá, quantas camisetas vão ser feitas, como elas vão ser distribuídas, que tipo de alimento, né, vai ser dado enfoque, e enfim, né, tudo que a sociedade socialista faz vai passar por um plano, por um planejamento. Isso pode ser bom ou pode ser ruim, né? Para a industrialização, talvez foi uma das coisas muito boas, né? Transformou a Rússia, que estava no feudalismo lá no século XX, né, num país industrializado em curto espaço de tempo, né? Mas, por outro lado, pode ser que não atenda aquilo que a população necessariamente quer, né? Então, nesse caso aqui do socialismo, o Estado ele vai ser o gerador dessas condições que levariam a sociedade a uma situação de igualdade plena. E se essa igualdade plena eventualmente vier a acontecer, né, vai acontecer o que a gente chama de comunismo, né? Então, o comunismo e socialismo são coisas diferentes. O comunismo ele vai ser o estágio final do socialismo, tá? O comunismo vai ser uma sociedade com divisão do trabalho, porém todo mundo tem uma espécie de consciência coletiva, de importância ali com o outro, de preocupação com esse bem-estar de todos, né? E vai ser uma sociedade sem classes sociais, onde né, vai tentar cuidar do outro, atender às necessidades do outro de uma maneira mais coletiva e menos individualista, né? A propriedade ela seria coletiva, seria uma sociedade sem Estado, sem governo, sem pátrias, né? E é aquilo que o Marx proclama, né, quando ele vai com o papo dos trabalhadores do mundo univos, né? Ele achava que esse comunismo aí ele seria alcançado, né, primeiro pela revolução do socialismo, né, e depois a gente chegaria aqui, né? Não teve, apesar de alguns países usarem essa denominação, né, país comunista, nunca houve, né, um país comunista, pelo menos não dentro daquilo que Marx definiu. E por fim, né, quais são os problemas dessa coisa dos modos de produção, né? Um deles é a linearidade, que pressupõe que a gente vai sair de um, entrar em outro, entrar em outro, entrar em outro. E não é bem assim, né? Como eu falei, a Rússia em 1917 era feudal, né? Pelo menos o campo na Rússia. E aí tem a Revolução e a Rússia se transforma num país socialista sem nunca ter sido capitalista de fato. Se a gente pensar, por exemplo, aqui no Brasil, né, a gente teve uma escravidão no meio do mercantilismo, né? Enfim, além disso, né, essa ideia de evolução dos meios, essa ideia de evolução, né, dos modos de produção, vai evoluindo de um para o outro, né? Ela também não funciona bem assim, porque em diferentes lugares do mundo, né, teve realidades distintas, embora ao mesmo tempo, né, houve semelhanças. Por exemplo, sem nunca ter contato, os incas aqui na América, eles tinham um modo de produção muito parecido aos dos egípcios lá no Egito Antigo, né, a questão do modo de produção asiático, por exemplo, tá?
Bem, gente, era isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Tchau, tchau.